E você precisa descobrir isso. Eu lembro que numa pregação do pastor Orides, eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu busquei entender qual que era o propósito. Sabe, queridos? E a partir do momento que eu compreendi o propósito de Deus para a minha vida, eu me aproximei mais dele e eu permiti com que ele fizesse se cumprir. Porque Deus, queridos, ele nos deu o livre-arbítrio. Se você não quer, se você não deseja, não tem como ele cumprir o propósito dele na sua vida, né? E muitas coisas, queridos, vão nos desviar para não cumprirmos o propósito dele. Porque o inimigo, ele sabe, queridos, o quão grande é aquilo que Deus tem para você, tá? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 28, versículo 17. Isaías capítulo 28, versículo 17. Amém? A palavra de Deus, queridos, em Isaías capítulo 28, verso 17, é um alerta, queridos. Eu costumo dizer, né, para as pessoas: ah, pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? É bom eu ler por esse livro, por aquele livro e tal, aquela coisa toda. E às vezes eu falo para as pessoas, se Deus permitiu com que a Bíblia chegasse na nossa mão, né, de Gênesis a Apocalipse, é dessa forma que a gente tem que ler. E eu lembro, queridos, que quando eu iniciei a minha caminhada cristã, eu li primeiro os evangelhos, o livro de João. Foi bom para mim. Só que ficou assim meio confuso. Por quê? Porque você conhecer Jesus, a história de Jesus, que é maravilhosa, queridos, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Às vezes você conhecendo isso diretamente fica algo vago na sua mente, porque você não consegue entender o propósito de Deus. Então, se você quer saber realmente quem é Deus, você tem que ler primeiro o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai saber o Deus da criação, o Deus que deu origem a tudo isso, a forma que Ele trabalha. E quando você chegar no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo vai fazer todo sentido para você, tá? Então a palavra de Deus, queridos, ela precisa ser lida, a gente precisa ter intimidade com ela. E a palavra de Deus, Deus usa o quê? Para nos alertar, para nos corrigir. Por quê? Porque Ele nos criou seres independentes, né? Nós conseguimos pensar, nós somos seres racionais. E qual que é o problema? O problema, queridos, é a gente ficar preso no nosso próprio entendimento. A gente tem que estar aberto. Eu lembro que durante uma fase da minha vida, onde eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida, eu tive uma reunião com um grupo de amigos, que a gente fazia tudo parte no ministério, e a grande maioria, 90% do ministério, chegou lá e falou assim: não, nós vamos acabar com o ministério, porque nós vamos para outra igreja. E todo mundo achava que, só porque fazia parte desse ministério, eu iria também. E chegou, eu falei bem assim: não, nós não, vocês, porque eu não vou, eu vou ficar. Não, mas você tem que ir. Não, não tenho que ir. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que eu vou ter que aprender a lidar com as minhas vontades para fazer aquilo que agrade a Deus. E ali, queridos, nós tomamos a decisão de permanecer. E foi uma das maiores decisões das nossas vidas. Porque às vezes a gente toma decisão, queridos, equivocada, porque a gente vai na onda de um amigo, a gente vai, sabe, aquele negócio de, eu também não concordo, que não podem fazer isso. Não, queridos, nós temos que conhecer a palavra de Deus e nós temos que caminhar conforme Deus nos orienta para caminhar, né? É que nem às vezes você está com um problema no seu casamento, aí você vai se aconselhar com uma perturbada, e fala: não, separa, peraí, a palavra de Deus fala isso? Não. Pastor, mas não está dando certo. Mas vamos tentar fazer dar certo, Quando você tem um carro lá, seu carro quebra, você joga ele fora? Não, pastor, eu levo no mecânico, aí conserta, aí levo de novo, conserta, aí levo de novo, conserta. Então, a gente tem que aprender, queridos, a fazer isso. E por que você leva e você conserta, e se precisar levar e você conserta de novo? Porque você precisa daquilo.
Então é por isso que nós temos que ter sabedoria e discernimento para tomarmos as decisões coerentes com aquilo que agrade a Deus. Por exemplo, eu não posso tomar uma decisão para agradar a Dani. Não. Às vezes eu vou tomar uma decisão que vai desagradar a Dani, mas vai agradar a Deus. Ela pode não entender agora, mas um dia ela vai entender. Olha só o que a palavra de Deus diz, ó. Em Isaías 28:17: a minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado por uma chuva de pedras, e as águas inundarão o seu esconderijo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, a gente vê, desde o Éden, o ser humano tenta apresentar desculpas para Deus. Coloca aí Gênesis, pastor, capítulo 3, versículo 12 e 13. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha só aqui essa situação, queridos, quando o homem e a mulher, eles pecaram, né? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sabe, queridos, quando eu olho para essa conversa, eu sei. Por que eu sei? Porque hoje eu conheço a Deus. Eu sei qual deveria ser a atitude de Adão e Eva. Isso não significa, queridos, que no momento que eu precisar, eu vou tomar a atitude correta, porque vai depender da proximidade que eu vou estar de Deus. Aqui eles pecaram, e quando eles pecaram, imediatamente eles se afastaram de Deus. Então eles não tinham esse discernimento. Porque você tendo discernimento da palavra de Deus, você conhecendo a Deus, você, por exemplo, todos os homens aqui que participa do homem de valor, sabe o que ele deveria falar para Deus. Pastor, o que deveria falar? Aquilo que nós aprendemos, queridos. Se nós não praticamos, é um problema nosso. Mas o que nós aprendemos? Que esse homem, Adão, diante de Deus, ele ia falar: Senhor, a responsabilidade é minha. O Senhor colocou a responsabilidade para mim cuidar. E infelizmente eu não cuidei. Se alguém tiver que pagar por isso, Senhor, que não seja eu. Não precisa, Senhor, castigar a minha esposa. Me castiga. Ah, pastor, mas foi a mulher, mas foi isso, foi aquilo. Queridos, o homem, ele tem que entender a responsabilidade que ele tem de fazer com que a sua família ande junto, tome decisões juntos. Ah, pastor, mas é difícil. Realmente é difícil, queridos. Mas essa seria a resposta certa. Não a resposta que nós damos, né? Ah, mas eu não estou firme na igreja por causa do pastor Rubens. Ah, mas eu não estou firme na igreja porque o meu marido não anda comigo, porque a minha esposa não anda comigo. Não, queridos, nós não estamos firmes porque nós não queremos. Porque estar firme, queridos, na igreja, ser igreja, é ter um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus você começa a ter dentro do seu quarto, sozinho, sem ninguém do seu lado. Nós precisamos compreender isso, queridos. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, os homens sempre aprendem. Queridos, eu vou falar um negócio para você. Eu suporto, mas eu fico triste quando eu vejo aquela pessoa que dá desculpa para tudo, sabe? Dá desculpa para tudo, e a gente tem que tirar isso da nossa vida. E quando a gente olha, queridos, para a palavra de Deus, o Senhor, Ele declara que as medidas dele são o quê? Justas e perfeitas. Por que as medidas dele são justas e perfeitas? Eu não vejo o que Deus vê. Por exemplo, eu antes de tomar uma decisão, eu tenho que conhecer, eu tenho que analisar. Por quê? Porque eu não conheço a intenção do coração das pessoas, mas Deus não, Ele conhece a intenção. Então mesmo que você tome uma decisão que aos olhos da pessoa parece ruim, às vezes você fala assim: poxa vida, mas Deus me abençoa. Por quê? Porque Deus sabe da intenção do seu coração. Deus sabe que você não fez isso por mal. Deus sabe que você fez isso para poder gerar bênção. Eu não sei se você já se meteu num problema, eu já, em vários, onde você quis fazer algo e de repente deu algo totalmente ao contrário. E ao invés de ter uma alegria, você teve um problema, né? Comigo já aconteceu isso várias vezes. Ah, pastor, e Deus, eu sofri.
Ah, mas por quê, queridos? Por que Deus continuou me abençoando? Porque Deus sabe que a intenção do meu coração era boa, que eu não tinha uma intenção ruim, sabe? Então Deus, Ele tem as medidas justas e perfeitas, e que nenhum argumento humano, preste atenção nisso, nenhum argumento humano poderá anular a sua palavra. Nenhum argumento humano. Vai chegar uma hora que você vai estar enfrentando o seu último inimigo, né? E você vai tentando dar desculpa. Senhor, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais tempo eu iria te servir. Ia nada. Sua intenção nunca foi servir ao Senhor, a sua intenção sempre foi se divertir, aproveitar a vida. Ai, Senhor, não fala assim comigo. Espera aí, queridos. A escolha está nas nossas mãos. Por que você está aqui na igreja hoje? Porque você escolheu estar aqui. Você decidiu estar aqui. E isso te fez com que você viesse. Então nós temos que ser sinceros, queridos. A gente tem que parar de ter dó de nós mesmos. Né? A gente tem que parar de ter dó de nós mesmos. Você já brigou com você mesmo? Eu brigo, queridos. Comigo mesmo. Às vezes eu vou colocar uma camiseta lá e fica apertada. Aí eu olho para mim, tá vendo, desgramado? Quem manda encher a barriga de açúcar? Para com isso. Queridos? Hoje nós vamos ver algumas desculpas comuns usadas pelas pessoas para rejeitar o Evangelho e o seu chamado. E como a Bíblia responde a cada uma delas. Preste atenção, viu? Você que gosta de dar desculpa para tudo, que nunca tem tempo para nada, que não consegue fazer nada, né? Dá vontade de dizer, Senhor, já que não faz nada, tira a vida dele, leva ele embora, Senhor, só está aí dando trabalho, né? Primeira desculpa, queridos, isso aqui é o que mais as pessoas usam. Deus é amor e por isso não condena ninguém. Ai, pastor, Deus é amor, Ele me compreende. Compreende? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Deus é amor, por isso não condena ninguém, né? Ai, pastor, eu moro do lado da igreja, mas eu chego atrasado. Deus me entende. Entende? Ele entende você, lógico. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. E portanto eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhe dará alívio juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente, com seus poderosos anjos, trazendo o julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creram, e vocês estarão com Ele, porque creram na palavra que anunciamos a vocês. Por que nós estaremos com Deus? Porque nós cremos na palavra que foi anunciada para nós. Como? Através de atitude. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara nisso. Vai sim ter um julgamento, e Deus sim é amor. Mas também Deus, Ele é justiça. Nós lemos aqui o primeiro versículo. Deus, Ele é amor, por isso que Ele te dá vida, por isso que Ele te dá saúde, por isso que Ele te dá condições para você poder servi-lo. E por que você não serve? Porque você não quer. Porque você não quer. Porque se você realmente quiser, queridos, você tem condições de servir ao Senhor. Então por isso que eu falo para você, não se esconda atrás dessa frase que Deus é amor. Nós vivemos na época da graça. Entenda isso, queridos, nós vivemos sim na época da graça, mas não foi de graça para a gente viver essa época. Cristo morreu por mim e por você. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser espelhos de Cristo.
E quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, Deus ele não vai cobrar de você para morrer pelos outros, mas morre por você mesmo. E como que você morre por você mesmo? Quando você luta contra as suas vontades e faz aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Porque quando a gente descobrir, queridos, que as coisas não são do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha que é, pode ser que seja tarde demais, viu? Pode ser que seja tarde demais. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 143, versículo 1 e 2. Senhor, ouça a minha oração, escute os meus pedidos por misericórdia e responda-me, pois o Senhor é justo e fiel. Não me ponha à prova conforme o seu padrão, porque ninguém é justo aos seus olhos. Queridos, nós temos a misericórdia de Deus. E muitas vezes clamamos a justiça, mas cuidado, viu? Cuidado. Porque às vezes você pode estar falando, Deus, aplique a justiça na vida do meu irmão. Deus, aplique a justiça na vida de fulano. Só que Deus, antes de aplicar a justiça na vida de alguém que você está pedindo primeiro, Ele vai aplicar na sua vida. E eu pergunto para você, será que nós vamos resistir o prumo de Deus, a justiça de Deus? Sabe, queridos, então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que verdadeiramente Deus ele é amor, mas Ele também é justo. E aonde que a gente vê manifesto, queridos, o amor de Deus? Em Cristo. Agora eu pergunto para você, aonde que manifesta o nosso amor por Deus? Quando nós olhamos para Jesus, aceitamos o sacrifício dele, buscamos a viver uma vida para poder imitá-lo cada dia mais. Como que o amor de Deus manifesta em Cristo? Através da salvação, queridos. E é dessa forma que o amor de Deus tem que manifestar na nossa vida. Aí eu pergunto para você, muitas vezes nós queremos que as outras pessoas se deem mal. Isso é amor, queridos? Não. Às vezes a pessoa, ela está ali, queridos, com um pensamento ruim ao seu respeito, é porque ela está perdida. O que a gente precisa é fazer uma oração forte. Senhor, ajuda essa pessoa a se encontrar, Senhor, ela está totalmente perdida. E me ajude, Senhor, a amar essa pessoa. E olha só para você ver, queridos. É bom falar do amor de Deus? Eu amo falar do amor de Deus. Porque tem um perigo, queridos, da gente rejeitar esse amor. E quando nós rejeitamos esse amor, quando nós rejeitamos a oferta da salvação em Cristo Jesus, e escolhemos voluntariamente a condenação. Porque quando você não escolhe a Cristo, você escolhe ser condenado. Lembre-se de uma coisa, eu não estou obrigando você a levantar sua mão, aceitar Jesus, se batizar. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Tanto que a nossa igreja, a gente não tem nem o costume de fazer apelo. Porque a gente que entende que salvação, ela não é a resposta de uma pergunta, salvação é um processo. Salvação é um processo. E você tem que querer, né? Às vezes você está aqui e fala, pastor, eu quero aceitar Jesus. Fala comigo, fala, pastor, faz um apelo lá que eu vou levantar minha mão, sair gritando, eu quero Jesus. Eu faço um apelo. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Sabe, queridos, então nós precisamos entender isso. Cuidado. Você que gosta muito de falar do amor de Deus, não praticar o Evangelho, não praticar as Escrituras, significa rejeitar a salvação de Cristo. Viu? Significa rejeitar a salvação de Cristo. Segunda desculpa, queridos. Às vezes nós nos achamos melhor do que os outros, né? Quer dizer, sou tão bom contra os outros. Ou então a pessoa fala, não, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não bebo, eu não fumo. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Eu sou uma pessoa boa. Deus, Deus, Ele vai me salvar. Queridos, só que as coisas não são bem assim. Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, versículo 6.
A palavra de Deus, ela diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente entende de uma forma bem clara que a salvação, ela não está determinada porque nós somos pessoas boas. E muitas vezes, queridos, nós somos pessoas boas ao nosso próprio padrão. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque você precisa saber se você é uma pessoa boa ao padrão de Deus. Ah, pastor, como é que eu faço para ser uma pessoa boa ao padrão de Deus? É simples, é só você pegar todos os mandamentos, que não são 10, são muito mais do que 10, que está lá no início da Bíblia, e cumprir com todos eles. Ah, pastor, é impossível. Então, você não é uma pessoa boa aos olhos de Jesus. E a Bíblia, ela me valida para falar isso. Você não é, se você não cumpre toda a lei, você não é uma pessoa boa aos olhos de Jesus. Pastor, então eu não tenho salvação, como é que eu faço? Por isso que Cristo morreu por mim e por você. Porque a salvação nós não encontramos pela nossa própria capacidade de ser uma pessoa boa. A salvação, queridos, nós encontramos pela capacidade de Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Sabe? Então, quando nós falamos que nós somos bons, por exemplo, quando nós damos aquela famosa resposta: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém. Nós estamos o quê? Nos comparando a outras pessoas. É automático. Você está se comparando. Quando você fala isso, é porque outras pessoas fazem isso. Então você já está se comparando. Mas entendam uma coisa, queridos: comparar-se com outras pessoas não é suficiente. O padrão de Deus, queridos, não é o seu vizinho. Deixa eu falar um negócio para você: o padrão de Deus não é a minha vida. O padrão de Deus, queridos, é diferente. Pastor, qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é a santidade de Cristo. Por isso que a Bíblia fala para nós olharmos para Jesus, para nós refletirmos Jesus, para nós amarmos, para nós sermos bons, para a gente tirar a fofoca da nossa vida, para a gente tirar a reclamação, a murmuração. E nós fazemos isso quando? Quando nós olhamos para Cristo e quando nós aceitamos Cristo como padrão de santidade. Ah, pastor, mas vai ser difícil. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Aceite a ideia de lutar uma vida inteira para ser santo como Cristo, mas não adianta você querer ser, porque aquilo que eu falei para você é um processo. Quando que nós vamos conseguir essa vitória? Quando nós partimos para a eternidade, quando Deus nos der de presente um corpo glorificado, porque a Bíblia diz que todos nós, queridos, pecamos. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, como que vai ser a nossa vida depois de encontrar com Cristo, queridos? Vai ser uma vida inteira reconhecendo que nós somos pecadores e não somos merecedores da graça de Deus. E é isso que vai nos fazer ficar próximos de Jesus. Porque se você se acha uma pessoa boa, você não vai ter necessidade de salvação. E não tendo necessidade de salvação, Cristo não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque você já é bom, você já é perfeito, Tá uma chiadeira aqui, Marconi. Aí, melhorou. Amém? Então você tem que tomar cuidado, queridos. Não se compare a outras pessoas. Não queira ser o que outras pessoas são. Não queira ter o que outras pessoas têm. Seja grato pelo que você é e pelo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, querido? Seja grato. Outra desculpa, queridos, essa aqui também é muito usada. Ai, pastor, Deus me entende, eu faço o melhor que eu posso. Eu tenho certeza que você não faz o melhor que você pode. Eu tenho certeza que você pode fazer muito melhor do que você faz. Eu tenho convicção disso, queridos.
Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó: assim tudo o que a lei diz, diz aos que vivem sob ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus, por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando você tem consciência do pecado, queridos, você vai ter consciência de que você sempre vai poder fazer melhor. Por quê, queridos? Entenda uma coisa, não adapte a sua vida a essa segurança de que você faz o seu melhor. Porque quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós conseguimos entender algo muito precioso. O esforço humano não alcança a salvação. Nós somos salvos pela graça. Não é o nosso esforço, queridos, que vai alcançar a salvação. Fazer o melhor possível, queridos, não paga a dívida do pecado que você cometeu. A dívida do nosso pecado, ela já foi paga quando Cristo entregou a sua vida ali na cruz. Então por isso que nunca você vai ter esse pensamento: ah, pastor, então como que eu tenho que fazer, já que eu nunca vou conseguir fazer o melhor? Faça algo. Faça na dependência de Deus. Às vezes você fala bem assim: ah, pastor, mas eu não converso com a Dani para entrar no louvor porque eu não sei tocar direito. Ué, conversa com ela, fala: Dani, eu não sei tocar direito, mas eu arranho aí, consigo acompanhar uns 2 louvores aí, e eu quero entrar no louvor. Queridos, esse já é o seu melhor. O melhor que nós fazemos, queridos, é quando nós colocamos todas as nossas decisões na dependência de Deus. É quando pelo menos a gente se dedica a fazer. Então nós precisamos tomar cuidado. Ah, eu faço sempre o melhor que eu posso. Você faz o melhor que você pode no seu julgamento, no seu pensamento. Eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com o pastor Orides, relacionada à palavra de Deus, o pastor Orides, queridos, imagina só, eu um tempo do lado dele, ele chegou para mim, falando bem assim para mim, assim: Rubens, eu descobri que eu tenho que melhorar muito, como cristão, como pastor e como pregador da palavra de Deus. Eu olhei e falei: misericórdia, se o pastor Orides tem que melhorar muito, imagina eu. Eu fiquei preocupado, queridos, aquilo me deu um temor. Hoje eu entendo. Por quê? Porque por mais que ele se esforçasse, por mais que ele desse o melhor, ele tinha uma convicção dentro dele, que ele poderia fazer mais quando ele envolvesse Deus nas decisões dele. Senhor, eu vou fazer o que eu posso, mas contigo eu tenho certeza que esse vai ser o melhor que o Senhor vai receber, com o coração cheio de alegria. Sabe, queridos, quando você decide depender de Deus, você não faz porque você quer fazer, você faz porque você sabe que tem que fazer. Por exemplo, se você me perguntar: ah, pastor, você está aqui na igreja hoje pregando porque você quer. Eu, querido, estou aqui pregando porque eu quero? Não, estou aqui pregando porque eu tenho que pregar, eu tenho que estar aqui. Porque se eu fosse ouvir a minha vontade, um dia quente desse daqui, né? Se eu queria viajar, estar numa praia, num litoral, sabe, queridos? Mas o estar na presença de Deus, o que? É uma luta constante, porque eu tenho convicção de que tudo que eu faço por Deus e para Deus nunca será o suficiente. Nunca será o suficiente.
Outra desculpa, queridos, que as pessoas dão, principalmente quando a gente fala de Jesus: ah, eu também creio em Deus. Será que crê mesmo? Coloca aí, pastor, João 3:36. Eu também creio em Deus. Ah, crê mesmo? Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, entenda uma coisa: quem crê em Cristo tem a vida eterna. Tiago 2,19. Tiago 2,19. Vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Os demônios ainda é diferente, né? A gente crê, mas não, a gente fala que crê, no final não crê, mas não tem medo. Os demônios não, eles creem e eles tremem por causa disso. Sabe, queridos? E a palavra de Deus, ela é bem clara, queridos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho verá a vida. Não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe, queridos? Não basta crer intelectualmente que Deus existe. A verdadeira fé, ela exige o quê? Entrega. Como é que você sabe que uma pessoa crê verdadeiramente em Cristo? Quando ela tem uma vida de entrega. Que nem na sexta-feira, eu estou vendo aqui a irmã Célia de novo, eu fiquei feliz. Na sexta-feira a irmã Célia estava aqui e o Ala fazendo ela dar risada, e ela acabou de passar por uma cirurgia, ela tentando falar para o Ala que ela não pode dar risada. Aí ela falou assim: ai pastor, eu até estava acompanhando pelas lives, mas não tem condições, eu queria estar aqui. Sabe, queridos, então por que num momento que era para ela estar assim, de repouso, descansando, ela não tem obrigação de vir na igreja? Mas por que ela vem, queridos? Porque o acreditar nela é uma fé tão grande que é transformado o quê? Em atitude. Por exemplo, o Fernando. Se eu perguntar para você, que time que o Fernando torce? Fica de pé aí, Fernando. Dá uma voltinha aí. Pode sentar, Fernando. Se eu perguntar para você que time que ele torce, você vai saber me responder. Por quê? Porque ele demonstra isso para todos. Ele vive isso. Ele usa uma camisa do time, ele zoa os palmeirenses lá no grupo quando o Palmeiras perde. Então todo mundo sabe que ele é corintiano. Agora eu pergunto para você, queridos, como que as pessoas vão saber que nós somos cristãos? Se nós cremos em Cristo verdadeiramente, queridos, nós vamos viver Cristo. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos ser uma bênção na vida das pessoas, nós vamos ser uma bênção dentro da nossa família, nós vamos andar por caminhos retos, nós vamos tirar a fofoca do nosso meio. Olha aí, Fernanda. Você está vendo, né, queridos? É simples, queridos. Você quer conhecer uma pessoa hoje? Muitas pessoas, elas têm dificuldade de demonstrar o que elas são, mas usam as redes sociais para isso. Por exemplo, você olha a rede social das pessoas, você vai saber o que ela admira mais. Você vai saber se ela admira mais Cristo, se ela admira mais diversão, se ela admira mais a pessoa, o cônjuge, se ela admira mais o trabalho. É simples, queridos. Por quê? Porque a pessoa, quando ela crê com fé em algo, ela demonstra na vida dela, sem perceber, aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita, sem perceber. Então eu pergunto para você, por isso que é importante você crer em Cristo, porque a pregação através da sua vida vai ser uma coisa natural e automática. Da mesma forma que é natural o Fernando falar sou corintiano e ficaria feliz se você fosse também. É isso que o Fernando prega, né?
Você precisa ver ele e o Ala discutindo às vezes. Ainda bem que os dois são crentes. Amém, queridos? Então o que acontece, queridos? Não basta crer apenas intelectualmente que Deus existe. Eu creio intelectualmente que Deus existe. Eu tenho a consciência de que Cristo existe. Sabe, queridos? A verdadeira fé, ela exige o quê? Entrega, obediência e relacionamento com Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que ela nos ensina com um exemplo. Esses dias eu estava conversando com o pastor Rafael, e o pastor Rafael falou bem assim para mim, pastor Rubens, eu louvo a Deus por essa irmã querida e amada que Deus colocou na minha vida. Por quê? Porque eu olho para ela e aquilo que ela fala para mim é referência em servir a Cristo. E com essa referência e com esses ensinamentos dessa pessoa, o pastor Rafa, a família dele tem crescido cada vez mais na presença de Deus. Mas essa pessoa fica ensinando o pastor Rafa, coloca o pastor Rafa numa sala de aula e começa a dar aula para ele? Não. Ele anda com essa pessoa, ele caminha com ela e automaticamente ele vai absorvendo. Aí eu pergunto para você, as pessoas que andam com você, o que ela absorve de você? O que ela aprende de você? Ela vai aprender aquilo que você ama. É natural, né? Que você, por exemplo mesmo, você é uma pessoa que você tem um poder de influenciar. Aí você gosta de andar de bicicleta. Aí ao invés de vir para a igreja, todo domingo, de manhã você vai andar de bicicleta. É natural que aqueles amigos seus que estão perto de você vai começar a comprar uma bicicleta, vai começar a andar de bicicleta também. É natural, pastor, eu amo a Cristo. É natural, se você ama a Cristo, aquelas pessoas que se aproximam de você, que estão perto de você, vai começar a vir para a igreja com você. E vai começar a amar a Cristo como você ama. Então por isso, queridos, que é importante você sair dessa fase de falar bem assim, eu creio em Deus. Não, queridos, a gente tem que viver. Cristianismo, queridos, é vida. É vida. Você chegar na casa de um crente, querido, você vai ver Bíblia, você vai ver versículos bíblicos na parede, você vai ver oração. Eu lembro que uma vez, queridos, foram um grupo de pessoas lá visitar, mas a gente veio aqui testemunhar, falar, pode entrar. Na hora que entrou, eu zap na chave. Por quê? Porque eu falei, entrou na minha casa, vai ter que receber a oração. Mas a gente não pode. Pode sim, só vai sair depois que a gente orar. Então nós temos que começar a viver isso. Nós vamos impactar o mundo, queridos, a partir do momento que a gente viver. Aonde? Aonde nós estivermos, queridos. Entenda uma coisa. Às vezes você gosta de viver o seu trabalho, só que o seu trabalho é temporário, viu? Vai chegar um dia que você não vai poder mais fazer ele. E Cristo é eterno, queridos. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com Ele, queridos. Por isso que tem que falar de Jesus para as pessoas, por isso que tem que tacar uma Bíblia lá na mesa do seu trabalho. Mas não deixa ela só aberta não, pode deixar ela fechada mesmo. Você vai ver, as pessoas vão chegar lá e falar, tira uma palavra para mim aí, ora por mim. Ei pastor, não posso misturar as coisas. Queridos, é impossível. Eu costumo dizer o seguinte, contratou o Rubens, ganhou Jesus, porque tem que levar o pacote inteiro. Sabe, contratou o Rubens, a empresa vai ser abençoada, porque vai ter oração todo dia por ela. As pessoas do trabalho vão ser abençoadas, porque eu vou orar todo dia por ela. É o pacote inteiro, queridos. Não tem como nós separarmos aquilo que nós somos, aquilo que está dentro de nós, enraizado no nosso coração, o Espírito Santo de Deus que nos justifica. Não tem como, queridos. Sabe, queridos? Nós temos que buscar esse relacionamento com Deus. Outra desculpa, vocês querem ouvir mais desculpa? Agora é para os religiosos, né? O pessoal fala bem assim, pastor, mas você não é religioso? Eu não sou religioso não, querido, sai fora, esse negócio de ser religioso só dá dor de cabeça. Pastor, o que você é? Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer de tudo para honrar o meu pai.
pastor, mas eu fui educado dentro de uma religião, né? Olha o que a palavra de Deus diz em João 8, 39 e 4. Nosso pai é Abraão, afirmaram eles, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, seguiam um bom exemplo deles. Mas em vez disso estão procurando matar-me. E tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não faria uma coisa dessas. Sabe, queridos, às vezes você fala a verdade, pastor, mas na religião que eu sou, não acredito nessa sua. Então fica firme na sua religião, seja santo conforme a sua religião. O problema, queridos, é que nós não queremos abraçar lá e ficamos justificando aquilo que aprendemos lá para não entrarmos num relacionamento sério com Deus. E isso aconteceu com Jesus. E os judeus, porque os judeus falavam, mas eu cumpro a lei, mas eu sou fiel. Mas vocês são fiéis a Deus, mas vocês querem me matar porque eu estou pregando a palavra dele. É isso mesmo, não? E muitas vezes nós fazemos isso, queridos, nós não temos coragem de falar e julgamos pessoas que têm coragem. Porque somos presos o quê? Em religião. Mateus 3,9 diz assim: não tentem escapar dessa forma pensando, nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até essas pedras em descendentes de Abraão. Pastor, explica melhor. Explico. Não adianta, queridos, eu falar eu sou salvo porque eu sou pastor da comunidade núcleo, eu prego a palavra. Grande coisa isso, queridos. A palavra de Deus está falando, se Deus quiser colocar uma pedra aqui no meu lugar para poder pregar, Ele coloca. O que vai me trazer a salvação não é o que eu faço, é o que eu sou, é a minha essência. É o que eu sou em todo o tempo da minha vida, não é a posição que eu estou, queridos. Não é isso. É o que eu sou quando eu estou dentro da minha casa, quando eu estou com a minha família, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou sozinho, viajando a mais de 1000 quilômetros longe de casa, onde não tem ninguém que me conheça. É essa essência que vai determinar se eu vou para a eternidade ou não. Então por isso que não adianta, queridos, a gente vir aqui na igreja fazer uma carinha de santo e não adianta, que Deus conhece nosso coração só. Deus sabe o que você está pensando, né? Tem uma irmã que eu amo muito de coração. Ela está uma bênção na igreja, eu amo muito. Mas quando ela começou a vir na igreja foi difícil. Teve um dia que ela estava ouvindo a palavra e às vezes o inimigo coloca esse pensamento, né? Aí ela falou, depois ela até chorou, me deu um abraço. Aí falou bem assim, levanta, sai dessa cadeira, você vai ficar vendo esse idiota falar essas coisas. E é assim, queridos, mesmo. E eu fico feliz de saber, por quê? Porque com sinceridade é dessa forma mesmo. Às vezes nós estamos tão presos nos nossos conceitos, queridos, e esses nossos conceitos estão nos afastando cada dia mais de Deus. Não adianta chorar, não adianta espernear, queridos. Às vezes eu fico pensando, eu acho que Deus assim, às vezes eu coloco na minha cabeça, Deus é igual ao meu pai. Mas por quê? Porque meu pai, quando ele falava bem assim, quando chegar em casa nós vamos conversar. Queridos, não adiantava chorar, não adiantava espernear, não adiantava pedir perdão, não adiantava pedir desculpa. Quando chegasse em casa ia conversar. Mas o impressionante, queridos, é que a conversa não tinha nenhuma palavra. Falava assim, o pai fala que vai conversar, mas chega aqui ele não conversa com nós. Porque a conversa dele era atitude, ele tirava a cinta e... Sabe, queridos, tradição religiosa não salva. Ter sido criado em igreja, queridos, ter uma família cristã ou religião, não substitui a necessidade de nascer de novo em Cristo. Não adianta, queridos. Não adianta. Só existe uma forma, queridos, que Deus decidiu. Só que você não é obrigado a aceitar essa forma de salvação, mas foi o que Deus fez. Aí você fala, pastor, mas eu não acredito em Jesus, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não acredita em algo que no mundo físico dividiu o tempo, brincadeira.
É brincadeira. Pastor, me explica melhor. Explica. Quando você vai estudar, as crianças estão estudando isso, né? História, por exemplo, vão ter acontecimentos que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história prega Cristo, e mesmo assim você não acredita? Eu falo isso porque eu também era assim, queridos. Até que eu comecei a querer ouvir a voz de Deus e ter a sensibilidade para poder ouvir. E hoje eu tenho orgulho de falar, tem coisas que eu faço se Deus falar comigo. Se Deus não falar, eu não vou me enfiar em problema. Às vezes as pessoas chegam, pastor, a igreja precisa de um ministério assim e assim, o senhor tem que fazer isso. Eu vou orar, se Deus falar, Ele vai levantar uma pessoa, vai dar ânimo para a pessoa, vai dar sabedoria para a pessoa e vai saber a pessoa fazer. Porque quando eu olho lá para a palavra de Deus, queridos, os apóstolos, eles levantaram os diáconos para eles terem mais tempo para poder pregar a palavra de Deus. Porque tem pessoas, queridos, presta atenção no que eu vou falar. Tem pessoas que são usadas pelo próprio diabo para prender você, viu? Para prender você. Então toma muito cuidado, principalmente você que tem a sua família. Às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, você é hipercapacitada, você tem que fazer isso, você é a única pessoa que pode fazer isso. Só que isso vai tirar o seu final de semana com a sua família, vai tirar o seu domingo da igreja. E eu pergunto para você, você vai fazer? Cuidado, viu? Cuidado com isso. Sabe, queridos? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? O que vai nos dar a salvação, queridos, é nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque quando você está em Cristo, querido, todos os seus conceitos caem por terra. É impressionante, né? Né, Dani? Quando a gente está em Cristo, a gente não quer pedir perdão, mas a gente pede. Porque, mas eu não estou errado, mas você está em Cristo. Não, pastor, mas você pediu perdão mesmo você não estando errado? Não, eu pedi perdão, não pedi perdão porque eu estou certo ou errado. Eu pedi perdão porque eu estou em Cristo. O problema é esse, o problema é que até para pedir perdão, a gente tem o nosso julgamento. Sabe, queridos? Então nós precisamos tomar cuidado. Vocês querem mais desculpa? Dá tempo para mais uma? Eita, tem mais um monte aqui. Mas vamos mais uma. Eu tenho um bom coração. Ai, pastor, mas eu tenho um bom coração. João 3, 5, 6. Jesus respondeu, o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jeremias 17, 9, 10. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Sabe, queridos, não basta ter um coração bom. Por quê, queridos? Porque o coração humano sem Cristo, ele é enganoso, é corrupto. Quando você nasce de novo, o seu coração ele vai continuar humano, só que diferente, com Cristo. Com Cristo. Sabe, não é a bondade aparente que salva, mas a transformação realizada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é a bondade que vai te salvar. O que vai te salvar é a transformação, porque uma pessoa transformada, queridos, em muitas situações na sua vida, você vai ter que ser justo, não bom. Porque quando você serve a Deus, você tem consciência disso. Por exemplo, você quer exercer um cargo de liderança, ou ministerial, ou profissional? Deixa eu falar um negócio para você. Se você quer ter uma empresa, você vai precisar muito mais do que um coração bom para poder ter sucesso. Pelo contrário, o coração bom pode te levar à falência. O que vai fazer você ter o sucesso é a justiça, é ser justo. Pastor, o que significa? Significa
que se tiver que punir, você vai ter que punir. Não tem jeito. Porque a sua posição de liderança vai permitir com que você faça isso. Pastor, como assim? Me explica, eu explico. Às vezes você tem um funcionário lá na sua empresa, que você é coração tão bom, o cara está te roubando, você vai manter ele lá e ele vai continuar te roubando. Ó, é o seguinte, eu tenho um coração bom, vou te avisar uma vez. Se acontecer de novo, você vai sofrer as consequências. Aí beleza. O cara continuou fazendo isso, e ia embora. Ah, pastor, vou mandar ele embora, eu resolvo esse problema. Não, você não está sendo justo. Você tem que mandar ele embora e mandar por justa causa. Porque ele roubou. Porque ele é um ladrão. Porque se ele não receber a justiça de um filho de Deus, ele vai continuar fazendo isso. Vai continuar fazendo isso. Sabe, queridos? É que nem, por exemplo, mesmo, está na época do namoro. Ah, pastor, minha namorada me traiu, eu tenho que dar outra oportunidade para ela. Se você for louco, você dá outra oportunidade. Você não casou, casamento é diferente. Agora no namoro, não. No namoro apareceu a cara, mostrou a máscara. Sai fora. Sai fora. Por quê? Porque sem medo de errar, queridos. Você que casou com um namorado ou uma namorada que te traiu, você teve esse mesmo problema no casamento. Por quê? Porque você não aplicou a justiça. Eu não estou falando que você não tem que perdoar. Você tem que perdoar. Né? Ah, você vai me perdoar? Eu te perdoo. Segue sua vida, eu segue minha vida. Nós não colocamos uma aliança de casamento. Não fizemos nada, então eu tenho direito. Ah, mas eu vou sofrer. Pensasse nisso antes. Imagina só. Se não conseguiu ficar fiel no namoro, que é tudo gostoso, tudo lindo, só me viu perfumado, cheiroso, cabeludinho, topete. Imagina quando casar e o cabelo começar a cair. Imagina no dia que eu estiver lá desentupindo o vaso, porque o vaso desentupiu, eu não vou chamar o vizinho para desentupir, e eu falar, amor, vem aqui me dar um beijinho. Vamos para a palavra. Sabe, queridos, o coração do homem, ele é enganoso, por isso que cuidado com isso. Ai, pastor, mas eu estou apaixonado. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, serve ao Senhor com integridade, serve, é fiel ao Senhor, é fiel ao Senhor, então vai ser fiel a você, vai sem medo de errar. Agora, o camarada não faz nada na obra de Deus, só reclama de tudo, fala mal do pastor. Nem para a igreja vem, quando vem chega atrasado. Pula de uma igreja para outra. Ah, mas eu amo ele. Isso mesmo, ama. E tira esse homem de dentro da casa dele e casa com ele, porque a família deixa de sofrer e você passa a sofrer. Faz esse bem para a família dele, né? Ai, pastor, mas o meu namorado, olha Deus, ele é preguiçoso. É isso mesmo, casa com ele, mulher. Tira esse fardo da mãe e do pai que está sustentando e vai você trabalhar que nem uma para poder sustentar ele, ou vice-versa. Sabe, queridos? Às vezes, queridos, eu fico inconformado porque Deus fala, Deus mostra, Deus avisa, mas às vezes tem que nem desenhando as pessoas entendem, aí sofre. Peraí, você tem uma vida toda pela frente, maravilhosa. Deus, ele vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Cuidado com as suas escolhas. Ai, pastor, mas ele tem um bom coração, né? Que é o que nós estamos falando. Outra desculpa, queridos. Todos fomos salvos, né? Isso aí é os desviados que gostam de falar. Aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus. Não, mas todos nós somos salvos. A palavra de Deus diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino do céu. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é o que você fala que vai te levar para o céu, é o que você faz. E eu pergunto para você, o que você tem feito? Né? O que você fez no verão passado? O que você fez na primavera passada? Marcos 16:16. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos,
porque aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Tem que crer, queridos, em Cristo tem que viver. Por exemplo, eu pecava, mas agora eu vou viver em Cristo, então me esquece, eu não peco mais. Acabou. Acabou. Né? Acabou, queridos. Acabou. A salvação, queridos, ela não é universal. Ela é oferecida a todos. Preste atenção. A salvação, ela não é universal. Todos serão salvos. Não. Ela foi oferecida para todos, mas só pertence àqueles que creem e obedecem a Cristo. Então quer dizer, a salvação ela foi oferecida a todos. Todos nós temos a oportunidade de ser salvo. E como que nós seremos salvos? Quando nós aceitarmos essa salvação em Cristo e obedecer a Ele. Outra desculpa, queridos. Cada um se salvará segundo o seu próprio caminho, né? Não, eu vou para a igreja, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Vou quando eu quero, entro no ministério quando eu quero, saio quando eu quero, entro na igreja que eu quero, vou para outra igreja. Igreja não me segura, ministério não me segura, eu faço o que eu quero da minha vida. Isso mesmo, parabéns para você. Sabe? Muitas felicidades, mas infelizmente o seu futuro não vai ser tão bom. Infelizmente o seu futuro não vai ser tão bom. Isaías 55, 7 e 8 diz o seguinte: os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor, arrependidos, e Ele mostrará sua grande misericórdia. Volte-se para o Senhor Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão, pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Queridos, entenda uma coisa. Para Deus, queridos, não há vários caminhos. Não há vários caminhos para Deus. Por isso que você não pode falar isso, cada um salvará segundo o seu próprio caminho. Não. Nós, ouvindo essa palavra, pastor, tem a possibilidade de todos nós sermos salvos? Lógico que tem a possibilidade, se todos nós andarmos por um único caminho. Porque a salvação, queridos, ela só está em Cristo. E de acordo com a palavra de Deus, para estar em Cristo, você tem que obedecê-lo. E você tem que lutar contra o pecado. E você precisa se santificar. Sabe? Então só Jesus Cristo é o caminho. A palavra de Deus diz em João, acho 14:6, Jesus ele falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda uma coisa, queridos. Você não é o caminho, você não tem a verdade e você não tem a sua vida. Isso está tudo nas mãos de Jesus. Você não pode se salvar a si mesmo. Você não é o dono da razão. E você não é dono nem da sua vida. Ah, pastor, eu sou dono da vida. É dono da sua vida? Tem certeza disso? E se uma coisinha chamada câncer resolver bater a porta aí? Será que realmente você vai ser o dono da sua vida? Nem o dono, um dos homens mais ricos do mundo, o dono de uma das maiores empresas, tinha condições de pagar o tratamento que ele quisesse em qualquer parte do mundo que ele quisesse, queridos. Ele descobriu que ele não era dono da vida dele. É a mesma coisa na nossa vida, queridos, nós não somos dono. Todas as desculpas, queridos, eu quero concluir essa ministração dizendo para você que todas as desculpas que você der durante a sua vida para servir a Deus, ela será derrubada. Todas. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: porque está escrito, juro por mim mesmo, diz o Senhor, todo joelho se curvará diante de mim, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Você não vai dar conta da minha vida.
Por isso que você não deve falar dela. Eu não vou dar conta da vida do pastor Rafael, por isso que eu não devo falar da vida dele. Eu não vou dar conta da vida da Dani, por isso que eu não devo falar da vida dela. Eu vou dar conta da minha vida. Você vai dar conta a Deus da sua vida. Pastor, então o que eu devo fazer? Isso aí está lá em Romanos, queridos, capítulo 14, versículo 11 e 12. Então, diante disso, queridos, você fala, pastor, o que eu vou fazer? Só uma resposta correta, queridos. Nós precisamos nos arrepender todo dia e crer em Cristo e nos submeter ao Evangelho. Você precisa se submeter ao Evangelho. Pastor, o que é o Evangelho? É o que Cristo ensinou. Nós precisamos nos submeter. Olha só o que a palavra de Deus diz. Em Atos capítulo 4, 11 e 12. Porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Sabe, queridos, a salvação, queridos, ela não depende de desculpa, mérito ou comparação. Para com isso. Para de dar desculpas. Às vezes você até sabe o que significa dízimo e oferta, mas você tem uma desculpa, por isso que você não é dizimista e ofertante. Isso, queridos, é só se eu começar a pegar por cima, uma coisa muito simples, né? Que é o dízimo e a oferta, que é muito simples isso. Mas às vezes até uma atitude. Às vezes você está com a sua vida parada, porque você não tem coragem de perdoar, e você tem desculpa, pastor, mas eu não consigo perdoar meu pai, porque meu pai foi isso comigo. Espera aí, mas você tem Cristo, e a Bíblia diz que Cristo é tudo em nós. Então você não tem mais essa chateação, esse receio, esse medo. Para de dar desculpa. Para de viver por comparações. Porque a salvação, queridos, ela depende somente de uma coisa: reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Você reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Então feche os teus olhos e ouça essa canção. Aleluia. Se nós estivermos conscientes